E essas Presidente, pessoas, e nesse vale tudo, né? Como é que o senhor acorda com essa notícia? Desculpe insistir nessa notícia de hoje, mas é que ela está preocupando a todos nós, né? Esse pedido do Moraes à PGR, né? Que recebe uma informação como essa? Como é que o senhor está trabalhando com isso aí dentro? Né? eu, Existe, na tua visão, a possibilidade de uma prisão? não, olha, Como é que o senhor está lidando eu com isso, presidente? acabei de fazer 70 anos de idade. É que eu digo, né? Tenho menos tempo de para-brisa do que de retrovisor. Não estou provocando nada contra mim. Até já avisei aqui quem trabalha comigo, né? Dirige meu carro, para nem passar perto de embaixadas. Alguns me criticaram lá atrás, achando que eu ia fugir via embaixada da Hungria. Procura saber quais são os acordos de Hungria com o Brasil sobre essa questão, para depois ver se procede o que vocês falaram, tá certo? Bem, a possibilidade existe. Nós vivemos numa completa insegurança jurídica. Até eu estou com várias cartas na minha frente aqui, não lê, são tantas que chegam, né? De presos políticos por aí. Então, cada um tem um drama horrível. Que uma coisa, vamos supor que alguém cometeu um crime, né, e está preso. Lógico que ninguém quer estar preso. Mas quem cometeu um crime e deve preso, o cara tem lá um sentimento. Esses inocentes estão presos por quê? Não é apenas a Débora, né? Que inclusive o Supremo mudou há pouco tempo, sempre assim, né? Eu acho que foi um ano mais ou menos. Parece que ela é voltada para mim. O pedido de vistas podia ser eterno. Eles botaram com um limite, 3 meses. O ministro Fux, em 3 meses, vai ter que dar o voto dele. Se acompanha o relator, o Alexandre Moraes, pelos 14 anos para a Débora, ou não. Tá? E vamos lá, a Débora voltou. Não existe alegria maior de uma pessoa do que encontrar seus filhos. Tá? Há 2 anos separado deles, encontrar seus filhos. Agora vai dar o voto lá. Vamos supor até que o Fux acompanhe os votos, que vai ser dado, porque eu sei que está sendo dessa forma, do Cássio Nunes e do André Mendonça. Acompanham esses votos desses dois ministros, pela absolvição. Tá? Mas tem mais ministros para votar. Vamos supor que eles optem por 10 anos de cadeia, não 14 ou 8. A Débora vai sair da casa dela, já cumpriu 2 de preventiva, volta para uma penitenciária para cumprir mais 8, 9, 10 anos. Isso é justo? Você fala em individualização da pena. Qual foi o crime da Débora, meu Deus do céu? Quando muito ali, ela nem danificou patrimônio. Ela não quebrou nada. Qual o objetivo? Porque essa sanha, ela queria dar um golpe, ela tem potencial para isso, ela tem conhecimento, ela sabe o que é golpe. E se 1.500 pessoas foram para dar um golpe, como isso não vazou? Cadê a inteligência da BIM, da Polícia Federal, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica? Ninguém plotou que era um golpe. 1.500 pessoas foram dar um golpe e ninguém no resto do Brasil, aqui de Brasília, ficou sabendo disso. Você sabe aqui em Brasília, se você reúne com meia dúzia de pessoas para contar um segredo, 2, 3 dias depois, vaza. Ninguém sabia disso. Agora, na verdade, sabiam, né? Apesar de uma CPMI bastante parcial, foi comprovado ali que a tal da ABIN, que está de novo nos holofotes jornais, né? Deu mais de 30 avisos para o GSI do general G. Dias, esse que colou na prova em 75, ele era 2 anos mais na minha frente, né? Colou na prova e pegou 20 dias de cadeia e ficou por isso mesmo, não tomou providência. Quando o Dino some com as imagens, e eu, para a minha experiência em Brasília, porque as imagens pegam aqui, ó, a esplanada toda, ia mostrar que tínhamos uns 300 homens da Força de Segurança lá no Ministério da Justiça, que não foram colocadas para trabalhar contra esses atos que estavam sendo anunciados que haveriam em Brasília. Então, o crime deles, né? A armação deles só não foi completa porque eu estava nos Estados Unidos. Se eu estivesse aqui, estaria preso até hoje. Alguém tem dúvida disso? E buscar na noite de domingo lá em casa, ou na segunda-feira. Tá? E devo explicar o quê? Ah, você não participou, vai dizer que você não participou disso? Poxa vida! Um dos crimes que eu estou respondendo aqui, acredite se quiser, né, nessa história toda, é destruição de patrimônio.
Ah, só se foi por telepatia. Eu não estava aqui. Daí, quando o PGR me bota como incentivador do 8 de janeiro, não tem uma mensagem de ninguém. Não tem um discurso meu. Muito pelo contrário. A última vez que eu falei para a nação foi numa live de 30 de dezembro de 22, falando: o mundo não vai se acabar, o Brasil não vai se acabar amanhã, vamos ter calma, tá? A gente vai voltar ao poder. Fizemos tudo isso aí. Quando lá de lá, maquinou. Repito, só não foi 10 porque eu não estava aqui no Brasil. Faltou combinar comigo. Doutor, manhã tensa por aqui com a notícia, né, do pedido do Moraes para o PGR, falando, pedindo para que se manifeste sobre prisão do Bolsonaro. Aí a notícia da manutenção da prisão de Daniel Silveira. Doutor Paulo Faria, que Brasil é esse, doutor? Bom dia. Bom Doutor, não tô dia, ouvindo. tá me ouvindo? Agora Tá sim, me ouvindo? doutor. Ah, tá, é porque o celular aqui tá me deixando na mão aqui. Bom dia, Pitoli, bom dia, Silvio, bom dia a toda a sua audiência. Realmente acordar com a notícia, mas era esperado, né? Eles ficam batendo a bola, aí jogam pro Moraes, o Moraes vai pro seu amigo PGR e o vice-PGR também, para poder dar um parecer que eles certamente já combinaram, né? Já tá tudo combinado. Então isso é um jogo de cartas marcadas, Pitoli. Então, essa questão do Bolsonaro. Em relação à questão do Daniel Silveira, eu quero até esclarecer para todos, né, que a imprensa, eu digo a imprensa no geral, tanto uma mais conservadora e aquela mais esquerdista, eles infelizmente, distorceram essa questão do julgamento aí, do agravo regimental. Eu gostaria de explicar aí para a sua audiência, Pitoli, porque é importante. Primeiro, se me permite, claro, né? Claro, por Dizer que o gentileza. Daniel O senhor está aqui Silveira, para isso, doutor. ele tá certo. O Daniel Silveira, ele não vai ficar sem. Primeira coisa, perdão. Ele não está saindo para trabalhar, como foi anunciado por várias matérias. O Daniel Silveira sai durante o dia e à noite ele volta. Isso é mentira, é fake. Nem fake é mentira mesmo. Porque o Daniel, ele está preso, ele não pode sair da colônia agrícola de Magé. E o regime semiaberto, ele permite que aquela pessoa condenada trabalhe durante o dia, porque ele tem proposta de emprego, ele tem estudo a terminar, o curso de Direito. Mesmo assim, o Moraes simplesmente ignora. Nós já fizemos inúmeros pedidos de trabalho e estudo. Inclusive, hoje será feito mais um, salvo me engano, 6º ou 7º pedido para trabalho. Então, essas notícias aí que foram indexadas a essa do agravo regimental, que o STF não vai mais conceder, é mentira. O Daniel não sai, ele está preso, ele está ali no quadradinho ali da fazenda, ele não pode trabalhar, ele não pode estudar, porque o Moraes não quer que ele faça isso, quer que ele fique lá vendo o balançar das folhas nas árvores, olhando o vento, olhando o tempo. Então, essa é a primeira mentira. A segunda é esclarecer que esse agravo regimental que foi feito pela defesa, ele foi daquela decisão, depois da audiência de justificação, que manteve a revogação do livramento condicional. E essa revogação, nós agravamos dessa revogação, e aí o que aconteceu? Por 9-2, 9 no julgamento político e 2 no julgamento técnico, eles mantiveram a revogação do livramento. Com que argumento? Que ele descumpriu, que ele não entregou a arma, que ele não respeitou as medidas diversas que foram impostas por Moraes lá no dia 20 de dezembro. Primeiro, vou esclarecer. Primeiro que o Nunes Marques e o André Mendonça disseram expressamente que foi desarrazoada essa decisão, e outra, ele deveria ter ouvido a defesa e o Daniel antes de revogar. Eu cito aqui casos aqui em Goiás, por exemplo, de processos criminais que a parte descumpriu por longos períodos. O próprio Sérgio Cabral descumpriu as medidas
impostas quando ele ganhou a liberdade. E o que aconteceu? O juiz da execução disse assim: ô seu Cabral, ô fulano, se você continuar descumprindo as medidas, eu vou revogar o seu benefício do livramento condicional. Eu vou revogar. No caso do Daniel, ele simplesmente revogou, colocou o Daniel na prisão do regime fechado, que ele não poderia ter colocado. Ele teria que ter encaminhado o Daniel para a colônia agrícola, porque o regime dele não era o fechado, era o regime semiaberto. Então ele cometeu mais essa atrocidade e não respeitou o artigo 118 da Lei de Execuções Penais, que diz claramente que o juiz tem que ouvir previamente, porque para advertir a pessoa depois de ouvir as justificativas. O que o Moraes fez? Primeiro ele prendeu, jogou lá em Bangu, no regime fechado, que o Daniel não estava mais em regime fechado. Aí depois, mais de 45 dias depois, ele marcou a audiência de justificação, só que a audiência já foi só um mero cumprimento de tabela. Por quê? Porque já tinha sido revogado, ele já tinha combinado com o vice-PGR, nós vamos fazer assim, assim, e pronto, não tenho o que falar. E tanto é que as argumentações, tudo que foi apresentado, o próprio Nunes Marques apresentou, perdão, o Mendonça apresentou para eles que o sistema de monitoramento da SEAP do Rio não indicou nenhuma violação do shopping que ele tanto falou, que tanto divulgou. O próprio André Mendonça viu claramente que não houve violação e foi completamente desproporcional a medida. Então, no julgamento técnico-jurídico, Mendonça e Nunes Marques deram provimento ao agravo para poder restabelecer o livramento condicional. E os outros 9, que estão em corpo fechado, né, que é o Moraes e mais os 8, eles simplesmente seguiram à risca, como aqueles bois lá do Pantanal que foram seguindo o líder, né? É aquilo. E nós, da defesa, ficamos assim, estarrecidos, porque tudo foi apresentado, tudo foi comprovado, tudo foi justificado, inclusive a questão médica, e nos votos de Nunes e André Mendonça, eles deixaram claramente evidenciado que não houve, que foi justificativas plausíveis, foram justificativas plausíveis, e que não era razão nenhuma para revogar. Então ficou muito claro o julgamento jurídico e o julgamento político. Eu lembro, em 20 de abril, que lá na tribuna eu disse, se Daniel Silveira for condenado, é um julgamento político. Tanto é verdade que o Nunes Marques absolveu o Daniel. Nunes Marques era o revisor da ação penal. Então, o bom senso haveria de ter prevalecido, mas o julgamento político e aquela tara de perseguição prevaleceu. E um terceiro ponto é que o agravo regimental desprovido, ele não tira outros benefícios do Daniel. Então, o livramento condicional, ele é dado uma vez. Então, foi isso que aconteceu. Ele revogou e ele não tem o direito ao livramento condicional. Mas ele não vai ficar ad eterno no regime semiaberto. Ele tem a próxima progressão, acreditamos, por volta de julho, com detração, com cumprimentos de pena. E também as remissões, que são aquelas leituras, trabalhos dentro do presídio, ele, em julho, ele já tenha adquirido o direito de ir para o regime aberto. E aí eu quero ver se o regime aberto, se o Moraes vai manter o regime aberto, ele dentro das 4 paredes, porque é engraçado que o ordenamento jurídico foi jogado ao lixo, à lama. A Constituição, acho, nem existe mais, é uma mera folha de papel. Aliás, só funciona para a direita e para os inimigos, né? Os inimigos, os rigores da lei, aos amigos, as benesses. Então, é só para esclarecer para a sua audiência que o Daniel Silveira, mais uma vez, é vítima de tortura, a física e a psicológica, principalmente porque ele está com problema de saúde. E nos próximos dias tem laudo médico aí da equipe multidisciplinar contratada pela defesa e pela família para poder avaliar a saúde do Daniel, e nós teremos aí novidades nos próximos dias, Pitoli. Doutor, e a viagem do senhor a Washington novamente, algum resultado já prático ou que o senhor pode nos adiantar?
Olha, nós fomos até a OEA, inclusive eu e o Dr. Ricardo Vasconcelos. O Pedro Vaca, ele naquele momento ele disse que não poderia nos atender, então nós marcamos para o dia seguinte, às 10 da manhã. E aí, no final da noite, recebemos um e-mail dizendo que ele não poderia nos atender, ou seja, ele fugiu da raia. Ele está sendo, assim, ele está sendo um esquerdista mesmo, a raiz. Ele não gosta do debate, não gosta de ouvir. Porque nesse dia seguinte, nós iríamos levar mais evidências das violações, principalmente do caso da Flávia Magalhães, que é a brasileira naturalizada americana, que que teve a sua prisão preventiva decretada por publicações dentro do solo americano. Então, isso é uma grave violação à liberdade de expressão. E ele é relator da relatoria da liberdade de expressão da OEA. Então, nós iríamos levar isso e também mais informações do caso Daniel Silveira. E aí ele fugiu. E aí nós fizemos um trabalho de peregrinação dentro da Câmara dos Representantes, que é a correspondente à nossa Câmara dos Deputados, e nós conseguimos, finalmente, falar com a Maria Elvira Salazar e também com o Rick McCormack, que é um representante da Geórgia, que também está, na linguagem popular, está tocando o terror lá para cima da aplicação da lei Magnitsky. Então, isso foi importantíssimo. No caso da Maria Elvira Salazar, ela incumbiu, como ela estava com muitos compromissos, ela nos ouviu rapidamente e incumbiu o seu assessor direto, que é o Austin Johnson, para pegar todas as informações e repassar para ela, e nós estamos, inclusive, aguardando, ou teremos uma outra reunião por videoconferência, ou vai marcar presencialmente lá na capital, Washington. Então, foi bastante proveitosa. Foram levadas as informações do caso da Flávia, que é cidadã americana, e também do Daniel Silveira. Ou seja, e além disso, do Oswaldo Eustáquio também, que o Dr. Ricardo também repassou informações, e do próprio Ricardo Vasconcelos, que também está sendo perseguido pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, depois que ele gravou o vídeo aí, depois da audiência com Pedro Vaca. Então, assim, está uma loucura total. O Brasil hoje, ser advogado é uma profissão de risco. Então, a visita foi extremamente importante. Conseguimos os contatos finalmente presenciais e agora os próximos passos serão bem interessantes, porque o que nós ouvimos lá é que, em ritmo acelerado, estão fazendo esse estudo final para poder determinar essa aplicação dessas medidas aí, principalmente contra Alexandre de Moraes e os seus... Opa. Eu diria, dessas violações aos direitos humanos, que é o que diz, discutido e aprovado da questão. Foi muito produtiva e bons frutos virão, você pode ter certeza, Pitoli. Obrigado, doutor Paulo Faria, obrigado pela disposição, sei do horário e da agenda apertada, mesmo assim conversando conosco. Uma honra ouvi-lo aqui, doutor.